A história do rádio começou em 1844, quando Samuel Morse envia uma mensagem à distância através do telégrafo. Mais tarde, em 1877 e 1878, inventos de Emily Berliner e Thomas Edison são apresentados. No Brasil, o padre Roberto Landel de Moura realizou no ano de 1893 a primeira transmissão sem fio de palavras faladas. No final do século XIX, grandes descobertas estavam sendo realizadas em todo o mundo no campo das comunicações. A radiodifusão surge logo no começo do século XX e foi criada como uma tecnologia lucrativa. O plano dos empresários e empreendedores era cobrar uma assinatura dos rádio-ouvintes. A dificuldade técnica para a cobrança dos assinantes levou esse projeto ao fracasso. Em 1936 é fundada a Rádio Nacional do Rio de Janeiro, que só conquistaria sua popularidade um ano depois, com a vinda do Estado Novo, época em que as rádios se fortaleceram à medida que o país se envolvia na Segunda Guerra Mundial. A aproximação do Brasil com os Estados Unidos fez surgir o Repórter Esso, que transmitia informativos sobre a guerra. O programa tinha fórmula importada dos norte-americanos. Os textos eram diretos e apresentados em um noticiário ágil e estruturado. O programa ficou no ar até o ano de 1968. Professor ouvinte, boa noite. Aqui fala o Repórter Esso, um serviço público da Esso, Brasileira de Petróleo e dos Revendedores Esso, com as últimas notícias da UPI desta emissora. A Rádio Nacional era voltada para o entretenimento, com a predominância de programas de auditório e humorísticos. As radionovelas, como Em Busca da Felicidade, fizeram sucesso na década de 30. O enredo era simples e conservador. O bem predominava sobre o mal, como uma punição ou arrependimento dos malvados. O último capítulo da novela de maior sucesso da rádio brasileira. No capítulo anterior, Dona Dedé, a pata solitária que vivia no lindo e grande lago da fazenda do Senhor João, fez de tudo para encontrar um amigo, um amiguinho que fosse. Elas eram um forte meio de publicidade, devido à simplicidade na veiculação de textos ou jingles publicitários. Quem bate? É o frio. Não adianta bater, eu não deixo você entrar. As casas pernambucanas é que vão aquecer o meu lar. A rádio ganha agilidade e desenvoltura em 1946, com duas pequenas revoluções tecnológicas. A primeira delas foi o surgimento dos gravadores de fita magnética. A outra foi o início da substituição das válvulas retificadoras por retificadores de selênio, material semicondutor em estado sólido muito menos propício a queimar do que as velhas válvulas a vácuo. Foi nos anos 50 que o sistema de radiodifusão se tornou comercial. A Rede Tupi liderava o mercado e o governo controlava as próprias emissoras. Com a intenção de atingir o público de massa, o rádio passou a agir em prol das necessidades coletivas e a manipular opiniões. A PRF3 TV Tupi, difusora de São Paulo, deu início às transmissões regulares, constituindo-se na primeira estação de televisão da América Latina. Contudo, é interessante observar que Chateaubriand procurou criar um elo entre o novo veículo e o rádio, desde a união dos nomes dos veículos ao modo como os programas eram montados. A Rádio Nacional não queria ficar para trás. No mesmo ano, pediu a concessão de uma emissora ao presidente Juscelino Kubitschek, que, embora tivesse prometido atender ao pedido, voltou atrás quando Chateaubriand ameaçou jogar todas as suas redes contra o governo de JK. Este acontecimento e também a perda das verbas publicitárias que migraram para a TV contribuiu para a decadência da Nacional. A principal fonte de inspiração para as mudanças no modo de fazer rádio no Brasil sempre foram os Estados Unidos. Foi assim nos anos 70, onde até então as frequências moduladas apresentavam as chamadas músicas ambiente, onde se renovaram e passaram a ter como principal público os jovens. Em 1985, uma amostra das novas possibilidades deste meio de comunicação, a japonesa Sony desenvolve um rádio do tamanho de um cartão de crédito. Em 1990, no Brasil,
é criada a Rede Bandeirantes de Rádio, a primeira do país a operar via satélite com 70 emissoras FM e 60 AM em mais de 80 regiões do país. A grande mudança nas FMs ocorreu somente em 96, quando a CBN, Central Brasileira de Notícias, foi inaugurada em São Paulo com o objetivo de tocar notícia, ao invés de tocar música durante todo o dia, como diz seu slogan. Outra rádio pioneira no estilo All News foi o Jornal do Brasil, AM. Porém, a experiência durou apenas 6 anos. Desde o final da década de 90, o rádio ocupa as ondas da internet, que oferece dispositivos para ouvir músicas em arquivos de sons comprimidos e emissoras que transmitem pela grande rede. Chega o tempo de convergência dos meios de comunicação, quando não é mais possível falar de rádio sem falar de telefonia, transmissão de imagens, voz e dados. E para finalizar, não podemos deixar de observar que o rádio não foi apenas transformado, foi também um agente causador de mudanças. Um exemplo disso está na influência política. É sabido que as empresas de comunicação sempre foram as preferidas pelos políticos, e os interesses nunca foram no aspecto econômico. Todo esse interesse por concessões se iniciou ao longo da ditadura e serviram como um instrumento importante para fortalecer os governos militares da época. As concessões eram distribuídas para políticos e favoráveis ao governo, e essas manobras perduraram por muito tempo. A história do rádio começou em 1844, quando Samuel Morse envia uma mensagem à distância através do telégrafo. Mais tarde, em 1877 e 1878, inventos de Emily Berliner e Thomas Edison são apresentados. No Brasil, o padre Roberto Landel de Moura realizou no ano de 1893 a primeira transmissão sem fio de palavras faladas. No final do século XIX, grandes descobertas estavam sendo realizadas em todo o mundo no campo das comunicações. A radiodifusão surgiu logo no começo do século XX e foi criada como uma tecnologia lucrativa. O plano dos empresários e empreendedores era cobrar uma assinatura dos rádio-ouvintes. A dificuldade técnica para a cobrança dos assinantes levou esse projeto ao fracasso. Em 1936 é fundada a Rádio Nacional do Rio de Janeiro, que só conquistaria sua popularidade um ano depois, com a vinda do Estado Novo, época em que as rádios se fortaleceram à medida que o país se envolvia na Segunda Guerra Mundial. A aproximação do Brasil com os Estados Unidos fez surgir o Repórter Esso, que transmitia informativos sobre a guerra. O programa tinha a fórmula importada dos norte-americanos. Os textos eram diretos e apresentados em um noticiário ágil e estruturado. O programa ficou no ar até o ano de 1968. Professor ouvinte, boa noite. Aqui fala o Repórter S, um serviço público da S, Brasileira de Petróleo e dos Revendedores S, com as últimas notícias da UPI desta emissora. A Rádio Nacional era voltada para o entretenimento, com a predominância de programas de auditório e humorísticos. As radionovelas, como Em Busca da Felicidade, fizeram sucesso na década de 30. O enredo era simples e conservador. O bem predominava sobre o mal, como uma punição ou arrependimento dos malvados. O último capítulo da novela de maior sucesso da rádio brasileira. No capítulo anterior, Dona Dedé, a pata solitária que vivia no lindo e grande lago da fazenda do Senhor João, fez de tudo para encontrar um amiguinho que fosse. Elas eram um forte meio de publicidade, devido à simplicidade na veiculação de textos ou jingles publicitários. Quem bate? É o frio. Não adianta bater, eu não deixo você entrar. As casas pernambucanas é que vão aquecer o meu lar.
A rádio ganha agilidade e desenvoltura em 1946, com 2 pequenas revoluções tecnológicas. A primeira delas foi o surgimento dos gravadores de fita magnética. A outra foi o início da substituição das válvulas retificadoras por retificadores de selênio, material semicondutor em estado sólido muito menos propício a queimar do que as velhas válvulas a vácuo. Foi nos anos 50 que o sistema de radiodifusão se tornou comercial. A Rede Tupi liderava o mercado e o governo controlava as próprias emissoras. Com a intenção de atingir o público de massa, o rádio passou a agir em prol das necessidades coletivas e a manipular opiniões. A PRF3 TV Tupi Difusora de São Paulo deu início às transmissões regulares, constituindo-se na primeira estação de televisão da América Latina. Contudo, é interessante observar que Chateaubriand procurou criar um elo entre o novo veículo e o rádio, desde a união dos nomes dos veículos ao modo como os programas eram montados. A Rádio Nacional não queria ficar para trás. No mesmo ano, pediu a concessão de uma emissora ao presidente Juscelino Kubitschek, que, embora tivesse prometido atender ao pedido, voltou atrás quando Chateaubriand ameaçou jogar todas as suas redes contra o governo de JK. Este acontecimento e também a perda das verbas publicitárias que migraram para a TV contribuiu para a decadência da Nacional. A principal fonte de inspiração para as mudanças no modo de fazer rádio no Brasil sempre foram os Estados Unidos. Foi assim nos anos 70, onde até então as frequências moduladas apresentavam as chamadas músicas ambiente, onde se renovaram e passaram a ter como principal público os jovens. Em 1985, uma amostra das novas possibilidades deste meio de comunicação, a japonesa Sony desenvolve um rádio do tamanho de um cartão de crédito. Em 1990, no Brasil, é criada a Rede Bandeirantes de Rádio, a primeira do país a operar via satélite com 70 emissoras FM e 60 AM em mais de 80 regiões do país. A grande mudança nas FMs ocorreu somente em 96, quando a CBN, Central Brasileira de Notícias, foi inaugurada em São Paulo com o objetivo de tocar notícia, ao invés de tocar música durante todo o dia, como diz seu slogan. Outra rádio pioneira no estilo All News foi o Jornal do Brasil, o AM. Porém, a experiência durou apenas 6 anos. Desde o final da década de 90, o rádio ocupa as ondas da internet, que oferece dispositivos para ouvir músicas em arquivos de sons comprimidos e emissoras que transmitem pela grande rede. Chega o tempo de convergência dos meios de comunicação, quando não é mais possível falar de rádio sem falar de telefonia, transmissão de imagens, voz e dados. E para finalizar, não podemos deixar de observar que o rádio não foi apenas transformado, foi também um agente causador de mudanças. Um exemplo disso está na influência política. É sabido que as empresas de comunicação sempre foram as preferidas pelos políticos, e os interesses nunca foram no aspecto econômico. Todo esse interesse por concessões se iniciou ao longo da ditadura e serviram como um instrumento importante para fortalecer os governos militares da época. As concessões eram distribuídas para políticos e favoráveis ao governo, e essas manobras perduraram por muito tempo.